Paz e graça, seja bem-vindo ao Quatro Evangelhos, Rivelino aqui. O vídeo de hoje nada mais é João Batista, a voz do que clama. Mas quem é João Batista? Você vai saber hoje, fique comigo até o final do vídeo que você vai entender quem é João Batista e por que este é um grande representante de um homem de Deus, um servo de Deus. Mateus capítulo 3, versículos de 1 ao 3, que diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelos de camelos e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestres. Então ia ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a província de adjacente no Rio Jordão. E eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados, produzindo frutos, pois, dignos de arrependimento. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de lavar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nesses breves versículos que eu li, para trazer uma introdução para vocês nesse dia, a gente vamos começar a colocar pontos. O primeiro ponto vai falar que João Batista ele apareceu no deserto. A pergunta que não quer calar: por que Rivelino no deserto e não na cidade? Por que no deserto a gente não imagina que tem pessoas pregando a palavra? A gente imagina que no deserto não vai ter uma frequência, um fluxo de pessoas transitando de um lado para o outro. Só que, quando você lê o versículo 2, que ele fala sobre a profecia feita por Isaías, da voz do que clama no deserto para preparar o caminho para o Senhor, você vai entender que não ele só tomou sobre si a questão da palavra de Deus, o cumprimento da palavra, mas como o local. Porque, vamos lá, a palavra fala que a voz do que clama no deserto. Então, ali, com essa profecia que estava sobre a vida dele, ele já deu uma direção. Qual que era a direção? A direção era para ele estar no deserto. E qual é a segunda coisa que a gente aprende com o versículo 2? O seguinte, que o propósito dele estar no deserto, por ele clamar no deserto, melhor dizendo, era para que ele viesse endireitar as veredas. Ou seja, João Batista apareceu no deserto exatamente para apresentar o caminho para as pessoas para que viessem se aproximar de Jesus. Assim como nos dias de hoje, o nosso dever é apresentar o caminho para as pessoas acerca de quem é o caminho, o próprio Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho. Então, o nosso dever hoje como os cristãos é o quê? A gente apresentar o caminho que leva as pessoas a Deus. Além disso, Mateus vai relatar o seguinte também ao longo disso: a forma com que ele se vestia, que era com pelos de camelo. Então não era só a questão geográfica, a forma de se vestir representava o ambiente com que ele estava. Por quê? Quando você pensa em deserto, além do calor e além da areia, o que você pensa? De uma forma de se conduzir usando o quê? Camelo. Então as peles de camelo já diziam a referência da onde ele estava, que nada mais é do que o deserto. Outra questão também importante que é ressaltada também é a sua alimentação, porque além dele ser alimentado por gafanhotos, ele é alimentado de mel silvestre. Nossa, mas como uma pessoa sobrevive isso? Ela é sustentada por Deus. Mas o que eu quero fazer menção para você é exatamente sobre isso. Porque a alimentação, se você relacionar com o seu discurso, vai muito de encontro com isso. Por que reverendo isso? O evangelho é renúncia. O evangelho não é algo que, de primeira instância, agradável a nós. Por quê? Quando você fala de renúncia, você fala de você abrir mão dos seus prazeres, da sua vontade e do seu direcionamento por conta própria, passando isso para uma outra pessoa. E é isso a vida nossa com Deus. Porque quando você entrega a sua vida para Cristo, você está dizendo que a partir daquele momento a sua vida já não é mais sua, mas é Ele que vai te direcionar e impulsionar para aquilo que é a vontade dele e não a sua. Só que, mas é onde entra a parte da questão doce, que é o mel. É a questão do quê? É a questão da presença.
a presença de Deus. Não só você vai passar por momentos difíceis, mas você vai ter a convicção que Ele está com você. E sem contar que quando você está caminhando junto com Deus, a palavra dele é a luz para os seus pés, é a luz para o seu caminho. Você não está andando no escuro, Ele está te direcionando. E a parte além dessa de você ter alguém que está te direcionando e se relacionando com Ele, é a questão do quê? Da vida eterna. É você saber que tudo isso que você está passando nessa vida, nada mais é como algo de um aprendizado, um amadurecimento para uma vida muito melhor do que essa que você está vivendo agora. Mas não aqui, né? Não, em Jerusalém, mas esse é outro tempo. Outra questão que a gente aprende também, que mesmo ele estando num lugar que propiciamente muitas pessoas não iriam, ele vai mostrar que havia pessoas que iam até ele. Ele não ia de encontro às pessoas, as próprias pessoas vinham de encontro através dele para quê? Para serem batizadas. Porque o intuito dele ali não era só pregar, mas no batismo daquelas pessoas. O batismo nada mais é do que uma forma representativa, uma confissão de forma para todas as pessoas ao seu redor, de que você, a partir do momento que você é imerso, como diz a camisa aqui, imersos, você se torna uma nova criatura. No quesito do quê? As velhas coisas que você fazia, isso deixou de acontecer. E que a partir de agora você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Vai estar em novidade de vida. E sempre as suas mensagens acerca do arrependimento, e que ele trazia menção para as pessoas que ali eram batizadas exatamente sobre isso. Que ele diz aqui, produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, a partir de agora, a sua vida não vai ser uma representação de pecado. A sua vida agora vai ser um testemunho vivo de frutos de arrependimento. Opa, antes eu mentia, hoje eu não minto. Antes eu traía, hoje eu não traio. Antes eu roubava, hoje eu não roubo. Isso é fruto de arrependimento. É a demonstração de que a sua vida passada não tem mais influência na vindoura, na presente. Outro ponto importante é o seguinte: João Batista era uma pessoa que ele entendia que ele só era quem estava preparando o caminho, mas que não era o caminho. Ele entendia que por mais que naquele momento ele tinha uma grande representatividade no meio da sociedade, iria chegar alguém que estava acima dele, que nada mais é Jesus. Prova viva disso que ele fala: vai vir um após mim, que ele não vai batizar somente com água. Ele não vai fazer o que eu estou fazendo. Pelo contrário, ele vai batizar no Espírito Santo e com fogo. Nessa questão de batismo no Espírito Santo e com fogo, o batismo no Espírito Santo nada mais é do que um revestimento espiritual para que você seja capaz de enfrentar as diversidades dessa vida nova que você vai estar trazendo. E o com fogo vem trazendo uma menção acerca do quê? De uma purificação para a sua vida. Não somente uma purificação, como um derramamento de dom sobre a sua vida também, para o seu ministério. Então, o que a gente aprende com João Batista? Primeiro, ele entendia o seu propósito. Segundo, a sua vida, seja tanto com as suas vestes, seja quanto aquilo que ele proclamava, estavam de acordo com o quê? Com as Escrituras. Então, a gente entende o quê? O cumprimento das Escrituras. O quarto, a sua mensagem, o arrependimento. A nossa mensagem no dia de hoje é: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Porque é através do arrependimento que a gente tem o conhecimento do reino dos céus e da nova vida em Cristo. E o outro ponto muito importante também, trazido também, é de você reconhecer, por mais que haja o reconhecimento da pessoa, Rivelino, ou da pessoa, você que assiste, que o maior e o causador de tudo isso é Cristo. Nunca se esqueça que o seu Senhor, que o servo nunca será maior que o seu Senhor. O seu Senhor está acima de você. E João Batista entendia isso. Por mais que naquele momento ele era considerado grande diante das pessoas, ele entendia que ele tinha alguém acima dele. E por ele ter alguém acima dele, que era necessário sempre reconhecer que importa que ele cresça e que eu diminua. Paz e graça, seja bem-vindo ao Quatro Evangelhos, Rivelino aqui.